Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 26 de julho, celebra a Igreja a vida desses grandes santos, Santos Joaquim e Santa Ana. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de Santo Erasto, que era tesoureiro na cidade de Corinto e se tornou auxiliar no ministério do apóstolo São Paulo. No mosteiro de São Bento Pó, próximo de Mantua, na Itália, São Simeão, monge e eremita. Morte no ano 1016. Em Auz, na Aquitânia, atualmente na França, Santo Auxtindo, bispo, a quem se deve a construção da catedral, a reforma dos costumes do povo e a edificação da casa de Deus. Morte no ano 1068. Em Verona, hoje no Vêneto, região da Itália, os beatos Evangelista e Peregrino, presbíteros. Morte entre os séculos 12 e 13. Em Sassoferrato, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, o beato Hugo de Actes, monge da congregação dos Silvestrinos da Ordem de São Bento. Morte no ano 1250. Em San Severino, também na região das Marcas, a beata Camila Gentili, mártir, que foi assassinada pelo seu ímpio esposo. Morte entre os séculos 14 e 15. Em Gateshead, próximo de Newcastle on Tyne, na Inglaterra, o beato João Ingram, presbítero e mártir, que, de origem inglesa, foi ordenado na Basílica de Latrão e exerceu o ministério sacerdotal na Escócia, até que, tendo atravessado a fronteira da Inglaterra, no reinado de Isabel I foi condenado à morte enforcado por causa do sacerdócio. Morte no ano 1594. Em Darlington, também na Inglaterra, o beato Georges Falovel, mártir, que, no mesmo ano, foi condenado à morte por se ter reconciliado com a Igreja Católica e, apesar de fortemente aterrorizado com as cruéis torturas dos inimigos, fortalecido pela fé, aceitou por Cristo os mais atrozes tormentos. Morte no ano 1594. Em Lencastre, também na Inglaterra, os beatos Eduardo Tevin, da Ordem dos Pregadores, e Roberto Nutter, presbíteros e mártires, que, depois de terem realizado muitos trabalhos na vinha do Senhor,
condenados à morte por serem sacerdotes, consumaram o seu glorioso martírio no reinado de Isabel I, morte no ano 1600. Em Londres, também na Inglaterra, o beato Guilherme Webster, presbítero e mártir, que, depois de ter exercido o ministério durante mais de 20 anos em diversas prisões, no reinado de Carlos I, por ordem do parlamento, foi encarcerado por causa do sacerdócio e consumou o martírio no patíbulo de Tibur. Morte no ano 1641. Em Phu Yen, no Anon, hoje no Vietnã, o beato André, mártir, que era catequista, quando, na perseguição contra a doutrina cristã foi impiamente capturado pelos soldados e derramou seu sangue por Cristo, como primícias da Igreja nesta terra. Morte no ano 1644. Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, os beatos Marcelo Gauchero Labigne de Regnefort, da Sociedade das Missões, e Pedro José Legroin de la Romagère, presbíteros e mártires, que, durante a Revolução Francesa, foram capturados, o primeiro na região de Limoges, o segundo na região de Bourges, e encarcerados em condições desumanas em ódio à sua religião. Morreram consumidos pela exaustão e enfermidade. Morte no ano 1794. Em Orange, também na França, as beatas Maria Margarida Bonet, Santo Agostinho e 4 companheiras virgens da Ordem de Santa Úrsula, que sofreram o martírio na mesma perseguição. São estes os seus nomes: Maria Madalena de Justamonta, Catarina de Jesus, Ana Cartier, São Basílio, Maria Clara Dubac, Clara de Santa Rosália, Isabel Teresa Consolim, Coração de Jesus. Morte no ano 1794. Em Lovere, na Lombardia, região da Itália, Santa Bartolomea Capitânio, que, juntamente com Santa Vicenta Gerosa, fundou o Instituto da Caridade de Maria Menina e morreu aos 27 anos de idade, vítima da tuberculose e exausta pelo zelo da caridade. Morte no ano 1833. Em Motril, próximo de Granada, no litoral da Espanha, os beatos Vicente Pinilla, da Ordem dos Agostinhos Recoletos, e Manuel Martins Sierra, presbíteros e mártires, que no dia seguinte ao martírio de 5 companheiros, foram arrebatados da igreja e fuzilados. Morte no ano 1936. Em Villanueva del Arzobispo, na Andaluzia, também na Espanha, o beato Mariano de São José, Tiago Altolaguirre, presbítero da Ordem da Santíssima Trindade mártir, que, na mesma perseguição, mereceu receber a sublime palma da glória celeste. Morte no ano 1936. Em Castelgalí, na Catalunha, também na Espanha, as beatas Reginalda Picas Planas e Rosa Jutlar Galart, virgens da Congregação das Irmãs Dominicanas da Anunciate Mártires, que, durante a perseguição religiosa, foram encarceradas e depois assassinadas por causa da sua fidelidade a Cristo Esposo. Morte no ano 1936. No campo de concentração de Dachau, próximo de Munique, na Alemanha, o beato Tito Brandsma, presbítero da Ordem dos Carmelitas e mártir, de origem holandesa, que, por defender a Igreja e a dignidade do homem, suportou serenamente todo gênero de vexames e torturas, manifestando um exemplo de exímia caridade, tanto para com os seus companheiros de prisão como para com os próprios algozes. Morte no ano 1942. Em Centonara de Arto, localidade da província de Novara, na Itália, a beata Maria Pierina de Micheli, Josefina Maria de Micheli, virgem do Instituto das Filhas da Imaculada Conceição de Buenos Aires. Morte no ano 1945. Em La Valeta, na ilha de Malta, São Jorge Preca, presbítero, que se dedicou ardorosamente à formação catequética dos jovens e fundou a Sociedade da Doutrina Cristã para dar testemunho da ação providencial da Palavra de Deus entre o povo. Morte no ano 1962. Vida de São Joaquim e Santa Ana eram pai e a mãe de Nossa Senhora, a avós de Jesus, o que fez dessa data o dia dos avós. Foi no ventre de Santa Ana que aconteceu a Imaculada Concepção de Maria. Certamente seus pais foram uma das maravilhas que Deus fez por nossa Mãe do Céu, o Todo-Poderoso realizou grandes obras em meu favor, o seu nome é santo. Lucas 1,49. As informações que temos sobre São Joaquim e Santa Ana nos vêm de 3 apócrifos,
livros que a Igreja não reconhece como totalmente inspirados. Não obstante, a Igreja os estuda, buscando neles possíveis indícios de fatos reais que contribuam para o melhor conhecimento dos sinais de Deus. Os fatos levantados da vida de São Joaquim e Santa Ana servem de exemplo desses estudos. No proto-evangelho de São Tiago, nominalmente, temos informações da ascendência materna de Jesus dando conta que seu avô era da Galiléia e que sua avó, de Belém. Eles teriam concebido Maria por uma graça, pois já eram idosos e Santa Ana, estéril. Conta também que São Joaquim era rico e que eles foram morar em Jerusalém, onde Nossa Senhora nasceu, fato que é confirmado por São Sofrônio, bispo de Jerusalém no século VII. Segundo estes escritos, as ofertas de Joaquim no templo não eram aceitas por ele não ter descendência em Israel. Joaquim entristeceu-se e retirou-se para o deserto para orar e jejuar. Ao fim de algum tempo um anjo disse a Joaquim: "O Senhor escutou a tua insistente oração. Desce daqui, Ana, tua mulher conceberá no seu ventre." Por seu lado Ana erguia duas lamentações e prorrompia em dois prantos, dizendo: "Chorarei a minha viuvez e lamentarei a minha esterilidade." Olhando fixamente para o céu viu no loureiro um ninho de pássaros e compôs para si esta lamentação: "Ai de mim! A quem me assemelho eu afinal? Não me assemelho às aves do céu. Pois as aves do céu são fecundas diante de ti, Senhor. Ai de mim! A quem me assemelho eu, afinal? Não me assemelho aos animais terrestres. Pois também os animais terrestres são fecundos diante de ti, Senhor. Ai de mim! A quem me assemelho eu, afinal? Não me assemelho a estas águas. Pois estas águas são fecundas diante de ti, Senhor. Ai de mim! A quem me assemelho eu, afinal? Mas eis que o Senhor atendeu às suas preces, e nasceu-lhes uma filhinha, deram-lhe o nome de Maria e depois a consagraram ao Senhor. Nesse apócrifo está também a informação de que a Virgem Santíssima foi consagrada ao Templo de Jerusalém quando tinha apenas 3 anos de idade, e aí estudou até os 12, quando retornou à casa dos pais. Esses anos de estudo explicam sua capacidade para compor cânticos religiosos, como o Magnificat que declamou na casa de Santa Isabel, engrandecendo a Deus pela vinda do Messias e agradecendo por ser a escolhida para o trazer à luz. Mas, como o próprio Jesus, Maria também perdeu seu pai muito cedo, logo após acabar seus estudos. Por isso muitas pinturas retratam apenas a Senhora Santana estudando as Escrituras com ela. Mesmo vindas de um texto não reconhecido como sagrado, essas informações nunca foram contestadas pelos primeiros padres. Ao contrário, vários papas e santos fizeram várias citações importantes de alguns de seus extratos, o que é mais um forte indício de que sejam informações verdadeiras. Assim, como Deus escolheu muito bem a Maria, para ser a mãe de seu Filho amado, Ele também escolheu muito bem o casal em cujo seio Maria seria concebida sem pecado. Sem dúvida, um homem e uma mulher que acreditavam na vinda do Salvador e eram muito fiéis aos planos de Deus. São João Damasceno, padre doutor da Igreja, o primeiro a falar da Imaculada Conceição e que no século VII escreveu uma linda homilia em homenagem ao nascimento de Nossa Senhora, fez esses louvores aos seus pais. Ó Joaquim e Ana, casal venturoso! Toda a criação está em dívida para convosco, porque através de vós ela pôde oferecer ao Criador o dom, entre todos o mais excelso, a de uma mãe venerável, a única digna de aquele que a criou. Ditosos os rins de Joaquim, de onde saiu uma semente totalmente imaculada, e admirável o seio de Ana, graças ao qual se desenvolveu lentamente, onde se formou e de onde nasceu uma tão santa criança. Ó seio que aleitaste aquela que alimentou aquele que alimenta o mundo! Santa Ana ou Santana é a mãe de Nossa Senhora e a avó de Jesus. Sobre ela, porém, há poucos dados biográficos. As referências que chegaram até nós sobre os pais de Maria foram deixadas pelo proto-evangelho de Tiago, um livro escrito provavelmente no primeiro século e que não faz parte dos evangelhos canônicos, ou seja, aqueles reconhecidos pela Igreja como oficiais. Porém,
o Evangelho de Tiago é uma obra importante da antiguidade e citada em diversos escritos dos padres da Igreja Oriental, como Epifânio e Gregório de Nissa. O nome é descendência de Santa Ana. O nome Ana vem do hebraico Hana e significa graça. Santa Ana era de família descendente do sacerdote Arão. Ela era esposa de um santo, São Joaquim que, por sua vez, era descendente da família real de Davi. Nesse casamento estava composta a nobreza da qual Maria seria descendente e, posteriormente, Jesus. Um casal comum. Santa Ana se casou jovem como toda moça em Israel naquele tempo. A tradição diz que São Joaquim era um homem de posses e bem situado na sociedade. Ambos viviam em Jerusalém, ao lado da piscina de Betesda, onde hoje está a Basílica de Santana. O casal se relacionava com pessoas de todo Israel, especialmente nas festas em Jerusalém. A esterilidade de Santa Ana. Santa Ana, porém, tinha um grave problema e era estéril. Não conseguia engravidar mesmo depois de anos de casada. Em Israel daquele tempo a esterilidade era sempre atribuída à mulher, por causa da falta de conhecimento. A mulher estéril era vista como amaldiçoada por Deus. Por isso, Santa Ana sofreu grandes humilhações. São Joaquim, por sua vez, era censurado pelos sacerdotes por não ter filhos. Tudo isso fazia com que o casal sofresse bastante. A concepção milagrosa de Maria. Santa Ana e São Joaquim, porém, eram pessoas de fé e confiavam em Deus, apesar de todo o sofrimento que viviam. Assim, num dado momento da vida, São Joaquim resolveu retirar-se no deserto, para rezar e fazer penitência. Nessa ocasião, um anjo lhe apareceu e disse que suas orações tinham sido ouvidas. Ao mesmo tempo o anjo apareceu também a Santa Ana confirmando que as orações do casal tinham sido ouvidas. Assim, pouco tempo depois que São Joaquim voltou para casa, Ana engravidou. Parece que através do sofrimento, Deus estava preparando aquele casal para gerar Maria, a Virgem pura concebida sem pecado. O nascimento de Maria. Segundo a tradição cristã, no dia 8 de setembro do ano 20 a.C., Santa Ana deu à luz uma linda menina a qual o casal colocou o nome de Miriam, que em hebraico, significa Senhora da Luz. Na tradução para o latim ficou Maria. A vergonha tinha ficado para trás. E daquela que todos diziam ser estéril nasceu Nossa Senhora, a Mãe do Salvador. Santa Ana e São Joaquim são de fundamental importância na história da salvação. Não só pelo nascimento de Maria, mas também pela formação que deram à futura Mãe do Salvador. Devoção a Santa Ana. A devoção a Santa Ana e São Joaquim é muito antiga no Oriente. Eles foram cultuados desde o começo do cristianismo. No século VI a devoção a eles já era enraizada entre os fiéis do Oriente. No Ocidente, o culto a Santana remonta ao século VIII. Em 710, as relíquias da avó de Jesus foram levadas de Israel para Constantinopla e, de lá, foram distribuídas para várias igrejas. A maior dessas relíquias ficou na igreja de Santana, em Düren, Alemanha. No ano de 1584, o Papa Gregório XIII fixou a data da festa de Santana em 26 de julho. Na década de 1960 o Papa Paulo VI juntou a esta data a comemoração de São Joaquim. Por isso, no dia 26 de julho comemora-se também o Dia dos Avós. Aparição de Santa Ana em Auray, na França. Em 1625 um fato extraordinário mudaria o foco da devoção a Santana. No vilarejo de Auray, na França, ela apareceu a um homem chamado Yves Nicolazic. Na aparição Santana disse, Yves Nicolazic, não temas. Eu sou Ana, mãe de Maria. Dize a teu pároco que neste local da terra, chamado Boceno, existia, outrora, uma capela que me era dedicada, e isso, antes mesmo que houvesse qualquer aldeia por aqui. Era a primeira capela erguida em toda a região. Ela foi destruída há 924 anos e 6 meses. Desejo que uma nova capela seja erguida neste local, o mais depressa possível, e que cuideis dela,
porque Deus quer que eu seja honrada nesta área. Yves Nicolazic obedeceu e levou o povo do vilarejo ao local indicado por Santana. Lá, encontraram a antiga imagem, tal qual Santana havia dito. O bispo da diocese de Vannes, Dom Rosmadec, mandou investigar os fatos. Os estudiosos confirmaram tudo o que fora anunciado por Santana. Yves Nicolazic tornou-se construtor. Ele foi pedreiro e mestre de obras na construção da igreja de Santana em Auray. O Papa João Paulo II fez uma visita a Auray em 1996. Depois disso, o número de peregrinos subiu para cerca de 800.000 pessoas por ano. Santa Ana, padroeira dos avós. Santana é a padroeira dos avós. Mas também é invocada pelas mulheres que não conseguem engravidar. Santana é também a padroeira da educação, tendo educado Nossa Senhora e influenciado profundamente na educação de Jesus. Santa Ana, a avó de Jesus. Ela sabe dar o carinho e atenção das avós. Ela conhece o aconchego que só as avós podem dar aos netos. Por isso, recorramos a Santa Ana com confiança. Com a mesma confiança que nos aproximamos de nossas tão queridas avós para pedir as graças que precisamos. Santos Joaquim e Ana, rogai por nós. São Joaquim e Santa Ana sonharam muito de ser pais um dia. Já com a idade bem avançada, a esperança nunca perdiam. E aconteceu Mãe do Salvador.